Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast TRC na Reforma. Aquele podcast que quer levar até você, transportador, todas as informações que você precisa saber para sair na frente na reforma tributária que já começou. 2026 é o ano da reforma tributária e eu tenho certeza que você, nosso espectador, não vai chegar em 2027 para se preparar, você já está se preparando. E no dia de hoje, eu tenho um grande prazer de receber aqui um cara que é especialista em performance de motorista. Eles criaram um oceano azul, trazendo realmente indicadores que importam, né, para a gestão das transportadoras no Brasil. Eu tenho comigo aqui hoje Ronaldo Lemes, da GoBrax. Seja muito bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafael. Obrigado a Rumo pela oportunidade. É um prazer estar aqui contribuindo com o transporte rodoviário de cargas. Legal, Ronaldo. E vocês lá na GoBrax, vocês são extremamente especialistas também em olhar para performance. E lendo um pouquinho, Ronaldo, sobre tudo que você já fez enquanto executivo, né? Você já tem uma longa carreira. Me pareceu que você sempre esteve muito próximo e talvez por isso entendeu muito dos desafios dos transportadores, né, Ronaldo? Se você puder falar um pouquinho aí de como que foi a sua jornada, o porquê que você escolheu esse segmento que nós temos tanta paixão. É isso aí. Cara, eu acho que você transmite bem a questão do sentimento, né? Uma paixão pelo transporte rodoviário de cargas. Comecei lá com meus 17 anos para 18 anos dentro de uma transportadora. E naquela época não tinha muita o que você fazer, né? Você fazia 18 anos lá, você tinha que estudar e trabalhar, né? Eu sou de uma família humilde, né? Classe média aí. Mas para você conquistar as suas coisas, o seu dia a dia, né, a educação era um pouco mais puxada do que hoje, né, você tinha que conquistar algumas coisas. E aí fui para o trabalho e apareceu uma oportunidade dentro da transportadora e entrei lá em 98 e comecei minha carreira e passei por todas as áreas de dentro de uma transportadora, desde motorista de caminhão e saí como diretor estatutário. E passei em duas transportadoras na minha vida toda, né, que é a Ritmo Logística, que é uma empresa que eu tenho muito apreço, e a Transportadora Sulista, né, são duas empresas aqui de Curitiba, que eu gosto muito, é uma paixão, sou muito grato por tudo que passei dentro dessas companhias. Mas aí, tendo essa jornada, né, como executivo, como operação, lá na base da operação, e passando por todos os cargos, né, eu brinco que eu só não fui financeiro e contábil. O restante dos departamentos todos eu fiz gestão, participei, né, trabalhei ativamente. Então isso foi me dando uma bagagem muito grande, né, mais a questão acadêmica, né, que foi se construindo durante esse período. E então eu digo assim que muito pouco eu não vivi de problemas no transporte, né? Porque o transporte ele é muito dinâmico, ele é intenso, né, Rafa? Então vivi muito o dia a dia lá na base, quem faz, quem muda o jogo, trazendo os resultados, né? E alavancando o resultado dessas empresas. Então posso falar assim com propriedade que o transporte tá na veia, gosto, adoro, principalmente as pessoas, né? Porque não existe transporte sem pessoas e as pessoas não conseguem fazer um resultado interessante e eficiente se não tiver processos claros, né? Então eu sempre brinco aí com a minha galera, com o meu time, né? A gente tem que ser duro com os processos e humano com as pessoas, né? Então esse é o que ditou sempre o meu crescimento dentro das companhias, né? A humildade, a vontade de aprender, né? Ser curioso, isso me trouxe. E aí cheguei na GoBrax há 3 anos atrás, o que eu impactava um CNPJ, hoje eu impacto mais de 2.500 CNPJs e continuo dentro do transporte, que é a minha paixão. Então consigo estar dentro de grandes clientes, médios, pequenos, estão vivendo o transporte na veia, entendendo as dores e provendo solução, né? Uma solução que a gente traz de performance, de eficiência e que reduz o custo e o impacto nos 3 pilares do SG para o transportador. Então, tenho uma carreira legal aí e vivo ainda o transporte, e o transporte me deu grandes amigos aí, o exemplo que estou sentado com um aqui que
Sou teu fã, adoro a forma como você aborda e como você está trazendo a educação para o transporte. E eu acho que é por aí, Rafael. Acho que esse espaço que a gente está tendo hoje aqui de falar, de trazer educação para o transporte, para o transportador, né, para todas as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia, é o que muda o jogo, cara. Então, foi um prazer aceitar esse convite, estar aqui com você, poder colaborar aí com a Rumo e com os espectadores aí da Rumo, porque a reforma não é brincadeira, né? Com E é certeza. uma realidade já. Sim, sim, é uma realidade. Nós que agradecemos, Ronaldo, a sua presença aqui. E é muito gostoso conversar com pessoas que nós vemos que é genuína a preocupação com o segmento, né? Então, eu também tenho todo o meu ciclo de amigos dentro do segmento, né? Então, a gente acaba estando muito próximos e vivendo, né, de uma outra forma, não só do outro lado da mesa aqui, enquanto fornecedor da transportadora, mas também, né, entendendo um pouco mais as dores do negócio, como que tudo acontece. E quando nós estamos alinhados, né, com fornecedores que de fato querem fazer o segmento evoluir, eu tenho certeza que isso acontece, e a exemplo de nós, né, que criamos uma grande parceria aí, como outros apoiadores que nós também temos aqui junto com esse projeto TRC da Reforma, todos com uma preocupação muito grande com o futuro, né, do segmento, com o futuro das transportadoras, e eu acho que é isso que move, né? Eu costumo sempre dizer que eu me sinto um transportador sem caminhão, né? Porque a gente fala de caminhão todos os dias. Vive isso, né? E acaba que nós só não temos o caminhão, mas a gente tem todos esses desafios. Então, muito bacana a gente fazer esse bate-papo aqui. Show. E, Ronaldo, vocês lá, enquanto Golbrax, né? Eu acho que a amarelinha, né? A gente passa muitas vezes nos eventos ali e acaba vendo, né, uma identidade visual de vocês muito marcante, bem feita, né? Marcante, né? Às vezes a gente vai numa determinada feira ali, só dá as sacolas amarelinhas, né? Aquele copo térmico também da Golbrax que tá, né, famosíssimo por aí, e a gente percebe que vocês encontraram realmente, né, um nicho, um produto diferente. Eu mesmo já bati esse papo contigo acerca de, pô, Ronaldo, e aonde que vocês estão posicionados, com quem concorrem e tudo mais, e me parece que vocês desenvolveram de fato uma solução que conecta muito com o transportador e resolve um grande problema, que é o custo que nós temos hoje muito elevado dentro do segmento, né? E quando a gente fala de rúbricas que estão pautadas ali em salário de motorista, em gasto com combustível, pneus e tudo mais, é essa eficiência que faz com que as transportadoras, né, organizadas com uma boa governança, elas ganhem mais dinheiro, né? E quando vocês olham para tudo isso lá em Golbrax, né, eu imagino que tem uma satisfação muito grande em poder estar ajudando isso, né? Com certeza. Como é que o time de vocês, como é que é o sentimento, a cultura da empresa de vocês em estar trabalhando numa causa tão nobre? Cara, assim, ó, primeiro, né, dar os parabéns pro nosso time de marketing lá, que, né, vindo esse elogio aí, eu acho que eles fazem muito bem feito esse trabalho de divulgação, de branding, é muito forte, o nosso time realmente corresponde e tem marcado aí os grandes eventos. E segundo, para nós, realmente, o nosso time tem uma satisfação, a nossa cultura, né, o nosso time de gestão e cultura, é muito forte isso dentro da Golbrax, de poder, se não muda a conta para o cliente, a gente não perde energia nisso. Então, a solução foi criada há 10 anos atrás, né, pelo Rafael Sabini e o Thiago Bona, que são os founders, e foi muito pensada em ajudar, em sanar uma dor do transportador, que na época era o compliance, era o desvio de combustível. E de lá para cá, né, desses 10 anos, eles foram evoluindo essa tecnologia e chegaram, né, na leitura CAN do veículo e trazendo hoje essa plataforma riquíssima aí, que ataca as principais rúbricas da transportadora, como você adiantou, né? Então, as principais contas é o diesel, né, o consumo do diesel, né, o engajamento do motorista, né, o turnover do motorista, a conta de manutenção, lá incluindo pneus, e a segurança viária, né, que é um impacto social muito grande. Então, essa nossa solução, a satisfação do nosso time em mudar não só o resultado, mas principalmente a vida do motorista, né, que é o motorista, eu sempre falo,
ele é a pessoa, é o protagonista do transporte, porque sem ele nada vai acontecer, né? Nos próximos anos aí a gente não tem ainda condição de ter, né, o transporte independente, então a gente conta muito com esse profissional, mas a gente vê que o transporte como um todo, o nicho de transporte não trata esse profissional da maneira com que ele merece e precisa. Então, eu não digo só de tratar bem na educação, mas eu digo de tratar, de munir de informação, de tornar ele um gestor de boleia, né, de trazer informações, treinamentos e dar a possibilidade de ele ser um profissional melhor a cada dia. Essa solução que o Thiago e o Rafa criaram lá atrás, ela traz tudo isso compactado de uma forma simples e lúdica para o motorista, para o nível tático da transportadora, os gestores, e principalmente para o empresário, para o tomador de risco do transporte. Então ele consegue ter uma fotografia do seu negócio em dashes pronto, rápidos e lúdicos para tomada de decisão. Então, o que ficava para trás lá, que você olhava, geralmente uma condição básica de transportadora, você fecha o mês, ou você fecha a semana, ou você fecha a viagem, e você vai apurar as despesas, né? Você é especialista nisso. Daí, quando você apura as despesas, você vê que não fechou na última linha, tivemos um prejuízo. Mas, cara, já foi, né? A gente já queimou o dinheiro errado, né? Virou CO2, ou gastou mais pneu, ou teve um acidente, coisas do gênero. E a Gobrax não permite que o transportador, o motorista, analise sua performance de hora em hora na palma da mão dele, através do indicador simples e lúdico, que ele consegue melhorar a cada dia, tendo dicas da nossa IA para que ele melhore a direção no que ele precisa melhorar, e o que ele está fazendo bem feito, ele tem a visualização ali, ele consegue potencializar isso. O tático consegue interagir com o motorista de uma forma rápida, a cada 30 segundos ele está monitorando o veículo lá, entendendo se os parâmetros de direção estão sendo correspondidos ou não, então ele pode mudar né, rapidamente a direção do motorista, fazendo contato com ele. E o empresário, tomador de risco, consegue entender em que pé que está a sua operação e cobrar, né, de quem é devido as ações pertinentes para trazer para dentro do target o seu negócio. Então, todo esse trabalho, né, que eu resumi aqui para você, dá uma satisfação gigante para o nosso time. Então, o nosso time é um time jovem, é um time que é aguerrido, porque o transporte é muito dinâmico. Então, para você pegar o transportador, sentar e falar de resultado, é desafiador. E aí a gente consegue conciliar isso numa esteira de Customer Success muito, muito fácil e rápida. Então a gente faz, a gente adotou a reunião online com o transportador para mitigar tempo, para trazer mais eficiência, e a gente consegue fazer como se fosse uma reunião de conselho para o gestor, para o empresário, uma vez por mês, trazendo para ele toda a nossa expertise de mais de 2.500 CNPJs na carteira, trazer para ele o que ele pode potencializar e melhorar no seu resultado. Com um plano de ação fácil, rápido, a gente contribui isso. Então, o tema diesel, eficiência, performance, redução de acidentes, né, segurança, redução de manutenção, ele torna-se pelo menos uma vez por mês obrigatório dos gestores sentarem e conversarem com uma consultoria externa. Então, tudo isso engloba o nosso pacote de dentro do nosso negócio. E, cara, tem transformado o transporte, o resultado de grandes transportadoras, médias e pequenas, trazendo resultados aí de 4% a 10%, dependendo do nível de governança, na última linha. Então, é uma solução inovadora e que é muito eficiente, traz retorno rápido e fácil. Que legal, Ronaldo. Fico bastante feliz aí em conhecer ainda um pouco mais, né, o produto de vocês propriamente, e acho que tudo é aquilo que vem para somar com o segmento, a gente sempre tem que estar aberto a ouvir, né? E quando a gente fala de gestão, né, não sei se você tem a mesma visão que eu, me parece que os gestores, né, sejam os donos ou até as próprias lideranças das transportadoras, muitas vezes valorizam mais a ponta
né? Aquele cara que está lá prospectando terceiros, que está no posto, o cara do comercial que está negociando frete, do que propriamente a galera que fica da porta para dentro, né? Isso Perfeito. é algo que eu falo muito, né? Às vezes a gente vê salários milionários que são pagos, né, a profissionais da ponta, e esses profissionais sim devem também ser bem valorizados, mas algumas transportadoras muito restritivas a fazer investimentos no seu back office, né, que poderia estar consumindo uma solução como a de vocês e talvez estar também trabalhando estrategicamente na resolução de outros problemas, né? Então, com certeza. Cara, esse é um ponto fantástico que você tocou, que é o que a gente foca. Porque, assim, todo gestor tem lá seu painel de indicadores, tem suas metas a cumprir, né? E o motorista, às vezes, é muito no feeling ou no fatídico lá, a média de combustível, transtime, se ele está de uniforme, se ele trouxe o canhoto da nota. E hoje a gente criou setor dentro da nossa solução, tem 5 modelos prontos de premiação. E essa premiação, através de uma gamificação com base nos indicadores, nos parâmetros de direção, que ele vai tirando o melhor do veículo durante a sua viagem, ele consegue, a gente sugere ao transportador que devolva um cashback para ele, com base nos indicadores. Então, as transportadoras gostaram muito disso, porque sai o trabalho manual de dentro de uma transportadora, de apurar esses dados e trazer uma premiação, ponderar isso, colocar peso. Então, tudo isso já é pronto, né, com base na produtividade e a performance e eficiência do motorista. Isso já sai pronto lá para os recursos humanos, né, para a área de departamento pessoal, que já pode fazer o pagamento dentro da folha do motorista. Então, valorizar o motorista, né, trazer o motorista para o protagonismo, que é o lugar dele, que é o que faz acontecer o transporte, é uma missão que a gente tem dentro da Gobrax. Então, desenvolver o motorista, trazer a melhor remuneração, ele ser um profissional melhor, através de uma gamificação justa, né, e que ele pode acompanhar, porque geralmente tudo que acontece numa transportadora, o motorista sempre é o último a saber, sim, ele não vive o dia a dia, ele não está vivendo a cultura daquela empresa, e o aplicativo traz para ele uma responsabilidade, como eu citei antes, de ser o gestor da Bolé. Então ele é o gestor daquela unidade de negócio, que é uma unidade aí que se fatura seus 100, 110, 120 mil, né, que não tem muita microempresa que não fatura isso, e tá lá com um cara, às vezes, que não está bem preparado, não foi realmente instruído para utilizar aquela máquina da melhor forma possível, e isso reflete no resultado da transportadora. Quando vocês lá vão fazer uma apuração, vocês vão que a operação não para em pé, né, vocês começam a entender quais rúbricas que estão contribuindo negativamente para o negócio. Mas que ação que a gente faz com os profissionais realmente que muda o jogo, né? A gente treina o gestor, a gente treina o nível tático, mas não treina o nível operacional. Então, a Gobrax é como se fosse um EAD para o motorista, que ele tem acesso ali de hora em hora e consegue ler como está seu comportamento em relação à máquina e ao trecho que ele está percorrendo. Muito bom, é uma baita ferramenta mesmo, muito interessante o insight que vocês tiveram, né, em unificar tudo isso. E, Ronaldo, quando a gente fala de gestão, né, dessa preocupação nossa com as transportadoras e tudo aquilo que tem movido o segmento, né, eu acho que o tema do ano, né, se assim nós podemos dizer, óbvio, estamos aí diante de um ano muito desafiador, né, esse 2026, onde teremos vários feriados, temos a questão política, né? Então muita coisa para acontecer nesse âmbito também, porém é o ano da reforma tributária, né? E quando a gente fala em tributos, né, nós como especialistas nisso sempre olhamos que uma transportadora que não tenha uma boa gestão tributária, essa transportadora ela inexistirá ao longo do tempo. E nós estamos falando agora, né, Ronaldo, na reforma tributária como uma mudança não apenas de DARF, como a gente fala no segmento, né, de sai esse tributo e entra o outro, né, mas nós estamos falando assim de fato, né,
né, de uma reforma que vai modificar o método que nós fazemos os pagamentos dos fretes, né, o como tomamos os créditos, em que momento que isso tudo vai acontecer, e ainda, não sei se é a mesma percepção que você tem, muito pouco falado, né, em especial em pequenas e médias transportadoras. Inclusive, nos últimos tempos tenho ouvido muitos transportadores falando, mas de repente, se nós tivermos um cenário político diferente para o próximo ano, nada disso vai acontecer. Então, aquele costume até do brasileiro, né, de achar que, né, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito, ou no primeiro momento eles ainda pensando assim, isso aí quando chegar na hora vai ser prorrogado. Vai ter uma canetaça e canetado. É óbvio, né? Nós estamos vivendo no Brasil, então a gente sabe que algumas coisas às vezes acontecem assim, porém, algo da magnitude da reforma tributária, algo pensado já de vários anos, inclusive a reforma, ela é algo que não tem bandeira política, né? Então isso era uma necessidade de fato para o Brasil, porque hoje, talvez seja a realidade de vocês lá mesmo, dificilmente o empreendedor que sabe, né, afirmar, olha, a minha carga tributária na última linha lá me custou tanto, né? Então, nós temos um cenário tributário muito complexo no Brasil, isso faz com que até mesmo nós tenhamos poucos investidores estrangeiros, né, que tenham, talvez assim, a coragem, né, de empreender no Brasil por conta dessa complexidade. Então a reforma veio para facilitar tudo isso, para darmos, né, uma visão mais unificada dos tributos, mas ela trouxe consigo toda essa modificação no dia a dia das transportadoras e tal. Nas suas andanças, Ronaldo, aí, Brasil afora, e você, tal como eu, viaja muito, está no dia a dia do transportador, você tem visto uma movimentação, uma preocupação genuína sobre a reforma? Olha, Rafael, é uma coisa assustadora, né, pelo impacto que a reforma vai trazer para o segmento. Eu não vejo movimento, eu não vejo fóruns, eu não vejo o empresário, né, ou o gestor preocupado com o que vai acontecer, e principalmente eu tenho esse costume de falar sobre isso quando eu estou com a alta gestão. Você já está simulando os impostos lá no teu CTE, você já está destacando, né? Porque é um ano de simulação, né? Um ano de você destacar, você ainda não paga, mas você pode treinar, né? Então, como é que tá isso, né? Cara, tenho que ver isso com o meu controller, tenho que ver isso com o meu contador, tenho que... Cara, as desculpas de sempre, né? Então, muito acreditando que isso pode ser postergado, muito acreditando que não pega, né? E a gente teve agora, traumaticamente, várias mudanças, né, de legislação no transporte, como jornada de motorista, né, que impactou muito o mercado, a pricing, né, o resultado das transportadoras, e que todo mundo acreditava que ia ser prorrogado, vai ser prorrogado, não vai cair, vamos entrar com ação conjunta. E, cara, a gente vê que as coisas estão sendo um pouco mais levadas a sério no Brasil, e as leis estão entrando e entrando de uma forma genuína para atuar, né? Então, assim, as multas são milionárias, e nesse caso da reforma, o que eu entendo, não sou um especialista tributário, mas estou na frente de um, e o que eu acho que a importância desse tema dentro de um mercado que as margens já são apertadas, que a gestão já não é uma gestão apurada, tudo isso vai somar lá no final do ano para você iniciar um ano de reforma que não vai ter tempo suficiente para se adequar. E aí trocar o pneu do carro com o carro andando é mais difícil, né? E pode trazer algumas cicatrizes, ou até mesmo o que a gente não deseja, né? Que transportadoras saiam do mercado por falta de organização, por falta de gestão. Porque, ao exemplo do que você está fazendo hoje nesse giro nacional aí das transportadoras, promovendo fórum, promovendo discussões, fornecendo teu tempo, né, Rafael, que não é brincadeira, mas eu vejo muito pouca aderência do mercado de transporte em querer aprender, em querer saber. E uma coisa que eu tenho conversado com muitos amigos que empresas como a Rumo
tem disponibilizado diagnósticos gratuitos. Uhum. E as transportadoras não utilizam isso, né? Porque é a mesma coisa, eu vou fazer um check-up no médico, ó, você não vai pagar consulta, mas tá aqui, ó, você tem que tratar essas dores aqui, né? Cara, isso tem de graça no mercado e as transportadoras mesmo assim não estão olhando para isso. Uhum. E aí isso acende uma luz gigantesca e eu também entendo que os embarcadores não estão puxando essa agenda, que também me preocupa, porque os embarcadores hoje, 65% do transporte é rodoviário de Sim. cargas, Uhum. né? E ainda até brinco, né? Os outros 35 talvez também tenham o transporte rodoviário, Em porque algum momento. o avião não para lá na porta da indústria, né? Nem o navio. Então, eu acho que é muito preocupante. Eu acho que o que vocês têm feito no Brasil, trazendo a informação e alertando isso é importante. Eu estou aqui solidariamente porque eu também acho que é um ponto que vai dividir o mercado, né? Vai trazer para as empresas que já são organizadas, vai trazer um nível de compliance maior e uma rentabilidade não maior, mas ela vai garantir a sua rentabilidade que ela se propôs a ter lá na Price. Agora, vai expor muita gente que não tem governança apurada, que não tem um controle tributário, que não tem um modus operandi voltado com base na legislação. E isso eu acho que vai ser um divisor de águas grandes aí no próximo ano. Com certeza, Ronaldo. E você sabe que esse projeto TRC na Reforma ele foi idealizado justamente porque nós queríamos dar voz ao movimento, juntar empresas, né, que estejam preocupadas com isso, né, inclusive agradecer vocês por estarem apoiando também esse nosso projeto. E a preocupação ela surgiu porque nós estamos diante de uma mudança que vai movimentar a estrutura de todo o segmento, né? Isso significa que o embarcador precisa estar preocupado porque ele precisa da transportadora de pé no dia 1º de janeiro de 2027 para poder executar os transportes. E hoje, né, até você trouxe um comentário muito interessante. Poder se acreditar, né? Porque não vai conseguir se acreditar se a cadeia estiver quebrada, né? Exatamente. Esse acho que é o maior ponto que tem que chamar todos os empresários para esse ponto de atenção, né? Não é nenhuma questão de ter quem transporte, mas tem também a questão creditória, né? Mas veja, os embarcadores, de uma maneira geral, eles acabam tendo um grande poderio na mão, né? E eu acho que é muito interessante quando você lida com um grande embarcador, um fornecedor, que ele está preocupado com a cadeia, ele está falando, pessoal, se preparem, dá um recado. Então, faço uma chamada aqui também para que os embarcadores façam trabalhos orientativos, né, a toda a sua cadeia de fornecimento para que ninguém sofra lá em janeiro. E quando a gente fala do embarcador, ele acaba tendo o frete na mão. Então, para ele hoje, né, usei a transportadora X ou a transportadora Y, ele tem, né, uma facilidade de fazer esse tipo de movimentação. Porém, o embarcador que lida com grandes transportadores, né, provavelmente essas transportadoras elas estão se organizando, elas vão passar por tudo isso, mas a preocupação que a gente mais tem trazido, Ronaldo, é com o pequeno transportador, né, aquele talvez que tem um contador que ele vê só em abril, quando ele precisa fazer o imposto de renda da pessoa física, né, ou aqueles que nem lembram quem são seus contadores, né, aquelas transportadoras ali que tem 3 até 10 caminhões e de repente ele ainda não se vê como dono de uma empresa, né? Se vê como, né, um pequeno negócio. E como você muito bem disse, nós estamos falando que cada caminhão chega a faturar 100, 110 mil reais por mês. Então, o cara que tem 10 caminhões hoje, ele tem uma empresa que fatura 1 milhão ao mês, 12 milhões ao ano, e aposto que nesse prédio que nós estamos aqui, existem muitas empresas que não chegam num faturamento desse. Exatamente. Né, e o empresário do transporte detém. Então, a nossa preocupação é muito grande com essas empresas menores e fazer com que toda essa informação chegue, né? Trazendo um pouco para uma realidade de vocês, para nós trazermos aqui também para a nossa audiência exemplos práticos, né? Vocês lidam lá muito com, né, a linha do custo do diesel. Só para você imaginar, Ronaldo, a partir da reforma, o como isso vai impactar o dia a dia do transportador, hoje, quando eu faço uma aquisição, o caminhão parou lá no posto,
fez o abastecimento lá, no momento em que eu recebi aquela nota fiscal, eu já posso tomar os meus créditos tributários, óbvio, né? Sendo a minha transportadora do lucro real, né? Que é o regime que a gente consegue fazer a apuração dos impostos. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, tá? Nós estamos falando daqui a 10 meses. Daqui a 10 meses. Né? Não mais basta eu receber essa nota fiscal, mas eu também vou precisar pagar essa nota fiscal para que o crédito seja liberado para mim. Então, independente a operação que nós fizermos a partir, quando você emitir a sua fatura de serviço lá para os seus clientes, eles não vão mais poder tomar o crédito pela data de emissão, eles vão precisar te pagar para que o crédito tributário daquele pagamento que está vinculado à sua nota fiscal, eles possam fazer. Posso recuperar. Então você imagine, né, o fluxo de caixa que nós vamos precisar ter no segmento a partir do ano que vem para aguentar. E o mais interessante é que o pagamento do imposto, quando eu emitir o meu CTE, ele vai permanecer sendo pela emissão do meu CTE. Agora, o meu crédito tributário, ele vai depender que eu faça a liquidação da fatura, né? Então, pontos como esses, com certeza vão mudar, né, o modus operandi aí de toda transportadora. E vocês que lidam muito lá com isso no dia a dia, eu imagino que pode chegar ao ponto de vocês, inclusive, terem ideias de novas soluções, de necessidades que esses clientes vão passar a ter, né? Com certeza. É um regime de caixa e competência diferente, né? E que ninguém está acostumado com esse jogo. Então, você está mais exposto e o teu cliente liquidou, você vai ter a recuperação. Se não, não. Então, transportadoras que trabalham aí com prazo de 90, 120, 180 dias que a gente vê, então não se preparar para um fluxo de caixa, né, que você desembolsa à vista e recebe a prazo, isso vai ter um impacto gigantesco. E aí eu não vejo ninguém se movimentando e entender em simular isso, né, com esses impostos agora, com a reforma, com os impostos diferenciados na questão de recolha. Isso vai gerar um impacto gigantesco, e aí a gente está vivendo num país que para você o dinheiro está caro, né? Para você captar recursos de terceiros é caro, você adiantar, né, seu faturamento com os embarcadores é caro, e ninguém está aprendendo ou simulando como vai ser a melhor maneira de trabalhar. Isso vai impactar diretamente na price. Então, o transportador que não fazer a conta direito e não considerar todo esse processo tributário na price, ter uma linha lá, ele vai sofrer as consequências de transportar e entender dali 2, 3 meses, porque tem um prazo para receber isso, que não está fechando a conta. E aí, você perder 90 dias de um ano, né, talvez você não feche a conta do teu resultado no ano. E aí começa a virar uma bola de neve, e o risco, que já não é pequeno no transporte, né, risco alto com margem pequena, essa margem com certeza, né, pelo cenário que a gente está vendo tributário, o novo cenário, essa margem vai ser comida. Com certeza. E aí é onde as empresas que estão dando atenção vão sair na frente e vão dominar o mercado. O pequeno transportador que você fala, eu acho que é o maior cuidado que a gente tem que ter e alertar ele sempre, porque ele depende daquele negócio, né? Ele vive daquilo e ele não tem muito fôlego. Então, talvez um mau planejamento nesse momento pode extinguir a empresa dele nos 3 primeiros meses do ano. E isso não é brincadeira, né? Então, pode ir sonho, pode deixar famílias na mão, né? Ativo, toda essa situação que ninguém gosta de ver, né? Então, é triste. E a gente não está, né, Ronaldo, só falando de um segmento que vai passar por uma grande mudança agora, né? Nós estamos falando assim que o transporte nos últimos 2 anos, né, ele já vem assim sofrendo, né, consequências desde a questão econômica, aumento de taxa de juros, preço de combustível, né, inflação da mão de obra. Então, muitas coisas vieram acontecendo com o segmento, né, nesses últimos 2 anos, e talvez a reforma venha, né, agora realmente para dar uma marretada final ali em muita gente que já veio, né, periquitando ali dentro do dia a dia. Vai depurar o mercado, né? Vai.
A gente acredita muito numa concentração de mercado, justo porque tem um ponto muito relevante que vai acontecer agora na reforma, né, e eu acho que talvez é até um insight para vocês que estão lá no dia a dia. Imagina que hoje o contador ele tem como se fosse um superpoder, Ronaldo, onde o contador pode ir lá e falar, pô, eu vou tomar crédito disso eu não vou tomar, eu vou tributar isso e tal, e eu informo isso tudo para a Receita Federal, e a Receita Federal tem 5 anos depois para vir dizer se eu fiz isso certo ou fiz isso errado, né? Então, é óbvio, né? Nós estamos falando de profissionais que detêm responsabilidade técnica sobre isso e que não deveriam fazer isso, mas a gente acaba encontrando muitos casos como esse, Brasil afora, onde determinados contadores fizeram planejamentos abusivos e empresas pagam menos tributos do que o que deveria. E imagine você que a partir de janeiro do ano que vem, esses contadores não conseguem mais fazer isso. É totalmente transparente o processo, né? Por quê? Porque o processo ele vai mudar de mão. Ao invés do contador fazer e informar a Receita Federal e a Receita Federal fiscalizar aquele processo, o contador irá conferir aquilo que a Receita Federal fez. E o processo ele é auto-auditável, né? Então, assim, eu acho que a grande sacada disso da Receita, né, foi colocar a responsabilidade lá em quem está emitindo, né? Não mais em quem apura. Então, sai-se a questão da apuração, né? O ciclo ele é automático e ele se audita. Então, ou seja, você não consegue tirar benefício de algo que você não... No transporte tem aquelas famosas aí, né, que é transportar com meia nota, carga, né, que vai sem nota, porque já tem uma nota lá que está amparando e tal. A troca de nota. A troca de nota. Então tem várias situações aí que eu acho que é o jeitinho brasileiro, né, de fazer negócio, que vai ficar agora inviável e não tem mais como se fazer isso, né, porque... a não ser que você pague tudo isso em cash, né, em dinheiro, e o mercado não comporta isso mais. Então, tudo que for meio eletrônico de pagamento vai ser altamente auditado e vai ficar às claras, né. Então, a partir de 2026 até 2032, né, tudo isso tem uma caminhada muito grande para o transportador e para o mercado como um todo, né, não só o transportador, se incluir e da maneira mais rápida e mais fácil possível. Mas o tempo está passando, a gente está falando em 10 meses, né? Isso você já vem falando lá 24 meses atrás, né? Você vem trazendo tudo isso para a tona e agora a realidade está aí e o jogo já começou. Então, eu particularmente não vi ninguém ainda destacando, fazendo a simulação, e eu acho que isso vai ser um grande problema para as transportadoras. E se pela experiência que eu tenho aí no último trimestre do ano, talvez você não vai ter braço para aguentar toda essa demanda que vai surgir. E a gente está buscando se preparar, né, Ronaldo? Gostaríamos que tudo isso acontecesse, né, a passos tranquilos, gradativamente, né? Mas nós, inclusive, estamos, né, construindo uma estrutura nova aqui em Curitiba para poder trazer mais gente, né, para com certeza cumprir o nosso propósito, que é ajudar o transportador e cumprir com a nossa parte, que é deixar as finanças e a área tributária dessas empresas todas muito boas para que você possa ir lá também, né, vender as suas soluções e deixar a sua contribuição dentro do segmento, né? Mas isso nos preocupa muito, né? Até porque estamos vivendo um cenário de muitas RJs, né? De grandes embarcadores aí, né? Em especial empresas do agro, muitas delas pedindo recuperação, e a gente sabe que isso é algo que abala qualquer operação de transportadora, porque muitas transportadoras detêm suas operações concentradas em alguns clientes e da noite para o dia, né? Ele tem ali uma dívida de 3, 4, 10 milhões que não vai mais ser paga, então muitas vezes é resultado, né, que a empresa teria ao longo de 2, 3 anos e que ele acaba não tendo, né, no momento imediato. Então, quando a gente olha para esse cenário e olhamos para
todas as facilidades que se tem hoje na área tributária que vão acabar com a reforma, é daí que vem a nossa preocupação e a nossa visão de que talvez o segundo semestre do próximo ano vai ser onde nós vamos ver a maior parte, né, de transportadores que não se prepararam realmente deixando de existir, né, porque essas contas vão chegar. Então não é mais uma questão como hoje de eu ir lá e informar para a Receita Federal o quanto eu devo, né? O boleto vai bater na porta de todo mundo todos os meses e ninguém vai ter uma opção de, olha, eu não estou de acordo com esse boleto aqui ou eu não devo esse boleto, né? Foi você que informou, né? Toda a operação não tem mais, né? Você tomou crédito. Antigamente, para você montar uma mesa dessa aqui, o parafuso dá crédito, a lixa não dá, o transporte dá. Agora tudo dá, né? Só que tem que ter, o destinatário tem que estar liquidando a conta para que todo mundo se acredite para trás. Então, eu acho que, cara, é um novo modelo de negócio, é um modelo que eu entendo que é assustador, mas parece que o mercado não está olhando dessa forma, e se especializar nesse momento é crucial para a vida do seu negócio. Então, eu deixo o alerta aí mesmo, porque é preocupante. Tenho conversado com grandes empresários e as pessoas não estão levando tão a sério como deveria. E isso vai mudar o rumo financeiro e a vida do seu negócio. E você sabe, Ronaldo, que uma das coisas que a gente percebe muito também no mercado, sabe aquela máxima de tudo aquilo que eu não domino eu tento terceirizar? Né? Então, sempre me pareceu que a área fiscal, né, em especial das transportadoras, porque como que surgem as transportadoras hoje, né? As transportadoras, o cara ou ele tinha 1, 2 caminhões, foi comprando mais, ou ele era agenciador de alguém, né, alguns chapas, e de repente, né, temos até alguns casos de o cara era dentista e comprou caminhão lá na época do pró-caminhoneiro, né, então comprou caminhão e daí depois achou que era mais interessante ser transportador. Então muita gente foi se criando, se moldando transportador assim, e não entendeu que a área fiscal ela é core, e ela é core do negócio da transportadora, né? Então um recado que eu queria deixar aqui também para a nossa audiência é justamente sobre isso, que a área fiscal ela é uma área que sustenta qualquer plano de negócio, né? Seja em transportadora ou em outros negócios. Então por isso que o dono da empresa, o cara que está com o business na mão, que toca toda a operação, ele precisa dominar a área fiscal, em especial, né, os principais marcos, porque quem está lá no dia a dia tomando decisão é ele, né? Ele que está lá decidindo, vou trabalhar para o cliente X, vou comprar caminhão, vou vender, vou aumentar terceiros ou não vou, e muitas vezes a gente acaba vendo no mercado, Ronaldo, transportadoras que falam, não, isso aqui eu não quero nem me inteirar, isso aqui é negócio para o meu contador, deixa lá e, não estou aqui, né, denegrindo, né, nenhum contador, mas é que os contadores, eles têm uma rotina muito pesada de obrigações com a Receita Federal e nem sempre são ouvidos também pelos donos desses negócios. Então, nós precisamos que o empresário mude o seu mindset e entenda que a área fiscal é algo que ele precisa, né, também ter uma participação ativa, porque ao final, quem dá as regras do negócio dele é ele. Então ele precisa fazer isso. E eu não sei se você já deve ter lidado com algum cliente, né, e provavelmente bem sucedido, né, que ele entendia muito da área fiscal. Bastante, cara. E como a gente tem um leque grande de clientes e clientes robustos, né, que detêm uma fatia importante do transporte rodoviário de cargas, então quando você fala lá com um controller, né, com uma área financeira, que o cara quer entender como que funciona o meu negócio e como que ele pode tirar benefício e colocar dentro das 4 linhas, né, dentro do conceito financeiro e tributário, é muito interessante, cara, porque a visão desses caras, elas trazem uma segurança muito grande para o negócio. E você, como prestador de serviço, né, no caso eu, você consegue estar mais seguro,
porque você vê que tem um processo, tem uma estrutura voltada à lucratividade, e a lucratividade da forma legal. Então, o que tem que ser recolhido, como tem que ser recolhido, como que você tem que tratar, né, toda a parte fiscal de emissão e tudo mais. E você vê que essas transportadoras, né, falando aqui de transporte, que é o nosso negócio, elas estão na frente. E pouco se abala com uma mudança dessa, porque está dentro já a cultura de fazer certo, a cultura de previsibilidade. Então, a cultura do price, né, de não trabalhar no feeling, de trabalhar com fatos, dados, né, leis. Então, assim, quando a empresa trabalha dentro de um nível de compliance financeiro, parece ser mais chato você trabalhar, você prestar um serviço para uma empresa dessa, mas no caso nosso, a gente entende que é muito mais fácil. Porque a regra é clara, o jogo é simples, está dentro das 4 linhas, não tem nada de invenção. E eu vejo o quanto essas transportadoras, elas prezam pela saúde do fornecedor. Elas querem entender se você tem uma saúde financeira, se você recolhe, se você faz tudo certo, se teu colaborador você está recolhendo. Então, assim, existe um pacote, né, um book de fornecimento para essas transportadoras de você mostrar a tua idoneidade, né, de comprovar, não só mostrar, né. Então você comprova. E aí você deixa, né, uma esteira saudável para toda a cadeia. E essas transportadoras hoje elas detêm maior rentabilidade no mercado, porque, como você falou, o tributário às vezes ele decide a lucratividade no final. Sim. Porque vamos falar do agro, né? Que você é um cara especialista em agro. Às vezes hoje no atual regime você troca às vezes o imposto vira teu resultado, o crédito de imposto é teu resultado na última linha. Isso aí. E se você não recolher correto... Tá me assistindo bastante. Se você não recolher correto, você não para em pé seu negócio, claro, né? Então, eu trabalhei um pouco na área de agro quando eu estive na Ritmo Logística e o nosso resultado assim, era muito apertado. E como a gente fazia tudo dentro do compliance, então assim, sobrava exatamente o crédito do imposto. Eu falava assim, e naquela época eu era mais novo, eu falava, meu Deus, mas não vale a pena, né? Todo esse risco, toda essa energia que é desprendida para você transportar, para pegar lá o percentual do imposto. Mas é assim que funciona. Então, na hora de baixa do mercado é assim, e na hora de alta também você consegue marginar acima um pouquinho do que você teve de crédito. Então, cara, se você não está preparado, você vai imaginar a mesma margem ali sempre. Você não olha. Então, a questão tributária dentro das transportadoras, eu acho que ela é negligenciada, né? Eu acho que ela não, como você falou, eu acho que ela a maioria das empresas não trazem como core, não trazem como um departamento estratégico, e sim uma parte obrigatória que tem que ter. Mas aí eu falo lá com o cara do financeiro, fala com o cara do financeiro lá, vê com o cara da contabilidade. Então eu acho que assim, esse cara vai estar cada vez mais na mesa agora e vai estar na mesa a partir de 2026. Se você faz uma reunião gerencial de resultado da sua empresa e o controller, o financeiro não está na mesa, se ele não conversar com a operação, o fiscal e o tributário, com certeza você não vai estar fazendo o trabalho da melhor forma possível e você vai estar criando gap dentro do teu negócio. Com certeza. E isso vai custar caro, você vai sentir no caixa, na competência do negócio, porque hoje caixa e competência nessa nova reforma é o que vai mandar no jogo. Sim, e o estratégico, né, Ronaldo, ele precisa ser pensado desde agora, né? Vou te dar 2 exemplos, assim, do porquê que essa liderança dentro das transportadoras precisa de fato se preocupar com a reforma, né? Vamos imaginar um cenário, né? Vamos pegar alguém que transporta cargas perigosas, né? Pessoal ali que, tem uma margem, né, um pouco mais elevada, né, que o mercado, pessoal que tem uma característica muito frotista, né? Então, assim, nesse ano, todos os ativos que qualquer transportadora vender, eu não tenho a tributação de PIS e de COFINS.
né, que é os tributos que vão deixar de existir, né, em dezembro desse ano, e a partir de janeiro nós teremos apenas daí a CBS, que é a contribuição de bens e serviços, que é o novo PIS/COFINS, vamos assim dizer, né. Então, pense no estratégico. Se eu renovo minha frota esse ano, beleza, eu não pago PIS e COFINS, né, porque hoje eles não formam base de cálculo. Porém, se eu adquirir qualquer veículo neste ano, eu posso tomar os créditos de PIS e COFINS apenas em 4 anos. Comprei um cavalo hoje, eu vou creditar em 4 anos esse cavalo. Agora, se eu comprar esse cavalo a partir de janeiro do ano que vem, eu tomo o crédito total sobre a aquisição do cavalo já em janeiro. Então, eu tenho uma diferença de comprar hoje e me creditar em 48 parcelas, porque a partir da reforma eu vou continuar me creditando parcelado caso eu tenha comprado dentro desse regime. E agora, se eu comprar a partir de janeiro, né, eu vou na cabeça, né? Então, você imagina apenas com essa informação, será que o dono precisa saber disso que eu acabei de te dizer, ou é o contador? Quando que o contador fica sabendo que o dono comprou o caminhão? Ele emitiu a nota, né, geralmente. E às vezes ele tá devendo crédito aqui, ele emitiu a nota por São Paulo que ele tá gerando lá, né? Tem uma confusão muito grande aí, né? Então, assim, nesse regime atual, né, onde você mais presta serviço, onde mais você emite, é onde você tem que emitir a nota, se você tem a filial formada e tal. E eu vejo muito isso dando na trave. E aí você fala, pô, você deixou uma grana na mesa aqui, né, cara, de PIS, COFINS e tal. Como assim? Tá aí, cara. Não, mas meu contador não falou isso, mas você já perguntou pra ele ou você só chega lá e já tá emplacado o veículo, a nota tá lá pra ele lançar? Então, é essa forma que o transporte trata a parte tributária, né? Uma informalidade muito grande, sem previsibilidade. Eu acho que a palavra é essa. Né? Mesmo no atual regime, Rafael, se tem previsibilidade, você tem maior lucratividade. Claro. E agora você imagine num regime apertado agora, que vai... Né, que ele tem uma ascendente muito grande até 2032, que as coisas vão apertar cada vez mais. Então, se não tem previsibilidade agora, e a gente está chamando a atenção do mercado, né, que as coisas vão acontecer daqui 10 meses, então, se hoje já acontece com esse exemplo que a gente falou aqui, tu imagina lá, cara. Só que assustador. Lá não tem mais correção, né? Não, talvez exatamente. Esse é o passo, né? Por isso que a gente fala que a reforma ela vai fazer com que o jogo seja jogado pela companhia inteira. Então, não é o contador que depois ele pode, de certa forma, acabar ajustando determinadas coisas e fazendo o cumprimento das obrigações ao fisco, né? A operação fiscal ela vai estar agora intrínseca na ponta. O que a ponta fez é a operação fiscal. Por isso que a gente precisa cada vez treinar melhor a ponta e esse vai ser um diferencial competitivo. Uma outra questão que sempre me chama muito a atenção, Ronaldo, é quando a gente fala assim, do aumento da carga tributária, né, para o segmento. Então, dentro dos centenas já de estudos que nós fizemos aqui na Rumo para os nossos clientes, nós chegamos à conclusão de que a grande massa do mercado, né, aqueles que são transportadores frotistas, eles devem ter um cenário talvez melhor do que o atual. Então, o cara pagava, sei lá, 1 milhão de PIS e COFINS, muito provavelmente esse cara vai pagar um pouco menos, porque eu aumentei a base de créditos, né? E além de aumentar a base de créditos, eu vou tomar o crédito sobre o caminhão na cabeça, né? Então, isso vai fazer com que esse cara melhore um pouco, né, a sua performance fiscal, isso o frotista. Já aquele transportador que trabalha com agenciamento ou com agregados, né, até chamar a atenção aqui da nossa audiência que fiscalmente falando, gente, não existe agregado, tá? Agregado não é modelo fiscal, agregado é modelo de negócio. Então, na área fiscal, ou é frota ou é terceiro, e o agregado é uma espécie de terceiro, é apenas uma nomenclatura que nós usamos no segmento. E para 100% dos casos de terceirizados que nós fizemos o estudo, né, é relativamente muito alto o aumento da carga tributária, Ronaldo. Para você ter uma ideia, nós chegamos a picos de clientes nossos que vão ter mais de 615% de aumento na carga tributária.
Daí você imagina, você imagine agora, né, eu na posição de diretor comercial, gerente e tal, fechando contratos para janeiro do ano que vem e não prevendo que eu vou ter um aumento, né, e não precisa nem ser de 600% na carga, pode Já ser sai em déficit, de né? 200, 300%, como a maioria, né, das empresas que nós temos avaliado. Então, esse mercado, né, do agenciamento propriamente vai ser o mercado mais impactado pela reforma tributária e ainda o mercado que mais vai precisar se preocupar com aquele transportador que é o seu subcontratado, que é o pequeno transportador. Então, essas empresas de agenciamento vão precisar fazer um trabalho muito robusto de educação para que esses pequenos transportadores, de fato, né, se organizem para que esse prejuízo tributário previsto, vamos assim dizer, não seja ainda maior caso o cara, né, não esteja preparado fiscalmente aí para cumprir todas as obrigações. Então, cenário assim de apertar o cinto, né? E se você olhar, né, Rafael, que as transportadoras e as grandes, médias transportadoras que utilizam, né, essa nomenclatura do agregado e parte com terceiro, né, que são as três operações dentro de uma transportadora, né? Ou ele tem frota própria, ou ele tem agregado e ele tem terceiro. Geralmente a conta funciona assim, 60, 40, 10, né? Então, 40% do transporte executado pelas médias e grandes transportadoras é feita com modelo terceiro, né, que é o agregado. Então você imagine que a price dessas transportadoras tem que ser revista urgente, porque vamos falar, se a gente margina aí, né, vamos falar números hipotéticos aqui aproximados entre 20%, 10%, né, 10 mais 10 aí que a gente fala no mercado de transporte, com 600% de carga tributária, eu acho que não para em pé o negócio nem. E geralmente para você fazer uma repactuação contratual com um embarcador, com um grande embarcador, você vai ter que passar por um calvário muito grande, claro, ou até mesmo vai me fugiu a palavra, mas vai fazer com que o transportador traga um novo bid. Claro, com certeza. E aí o novo bid é mais difícil ainda, porque aí você já se colocou numa situação que você não soube fazer a conta correta, né? Então você já entra, se você for convidado, né, depois de uma situação dessa, de uma forma negativa, né? Sim, Desvantagem total. Então, esse é mais um alerta e que tem que estar no radar, porque a maioria das empresas hoje operam 40% do seu negócio terceirizando o seu core, né? Sua atividade fim. É muito difícil hoje você pegar uma operação que ela seja exclusivamente frutista, né? 100%. Então, a gente pega muitas operações aí com terceiros, e especialmente o agronegócio opera muito com terceiros, né? Os caminhoneiros que são mais volantes, ora eles estão no centro-oeste, ora no sul, conforme a lei da oferta e demanda, né? Exatamente. Mas enfim, Ronaldo, acho que o nosso bate-papo aqui está extremamente legal, né? Você é uma pessoa com muito conteúdo e conhecimento do segmento, né? Seria muito fácil a gente ficar aqui horas falando sobre transporte, né? Afinal, nós vivemos disso, né? As nossas empresas detêm isso como core. Mas para a gente encerrar aqui, eu gostaria, Ronaldo, que você deixasse, né? Quais são, na sua visão, as principais dicas, né? Que você poderia deixar aí para o transportador, que você poderia dizer assim para ele, olhe para isso, né, dentro agora desse 2026, assim, para que todos possam sair mais fortalecidos a partir de 2027. Bom, se eu tivesse ainda com a responsabilidade de uma transportadora, eu vou me colocar aqui na posição de diretor de transportadora que eu exerci por anos. Eu traria já o Rafael na mesa para a gente fazer não um podcast, mas fazer um diagnóstico da minha operação, porque, cara, eu acho que tem que estar muito alinhado os três departamentos, as três estruturas da transportadora, aí, o operacional, o tributário, o fiscal, né, e o comercial, tem que estar muito alinhado. Rever seus contratos, analisar a data de repactuação desses contratos, porque você já tem que
prever, né, ter a previsibilidade de como você vai entrar no ano que vem nesse negócio. As novas vendas, eu acho que já tem que estar provisionada a nova condição comercial, ou se trabalhar dentro desse regime, deixar claro que deadline em dezembro para janeiro muda-se as condições, muda-se preço, muda-se tarifa. Treinar o seu pessoal interno, eu acho que isso é primordial. As pessoas têm que entender o que é a reforma tributária, né? Tem que entender os impactos que a reforma vão trazer. Não só lá na parte financeira, na parte de competência, na parte de apuração, mas no dia a dia, né? O que representa hoje um documento errado, um retrabalho, né? Multas, glosas, a gente tem uma série de situações aí que os especialistas como a Rumo podem ajudar e estão ajudando, né? E eu volto a falar, diagnósticos, né? Dificilmente agora as empresas estão fornecendo isso. A partir de um certo momento, esses diagnósticos vão ser cobrados, porque a lei da oferta e demanda vai ser gigantesca, né? As empresas não vão ter, empresas especializadas como a Rumo não vão ter braço para tocar, né? Hoje nós somos milhares de transportadores no Brasil, né? Vão ser milhares de demandas, então assim, difícil absorver tudo isso. Então, quem sai na frente bebe água limpa. Eu acho que ser previsível nesse momento é o que vai mudar o jogo. E tem especialistas aí renomados como vocês, estão fazendo um excelente trabalho. Tenho clientes que elogiam o trabalho, Rafael, acho que vale salientar isso aqui. Então, utilizem desses recursos porque o jogo tá... O deadline já está chegando, daqui 10 meses o jogo já começou e vai ser um jogo, não é só de uma transição de um ano para o outro, né? São mais aí alguns anos até 2032 que o transportador vai ter que se adequar e se moldar um novo regime tributário que não é fácil, é uma forma diferente de administrar, de colher resultados, colher frutos, então tem que estar bem por dentro do que você pode e o que não pode e mudar o mindset, pensar fora da caixa, entender que talvez você vai ter que mudar operações, às vezes mudar de segmento, né, porque vai depurar o mercado. Isso é a única certeza que a gente tem, que lá por fevereiro ou novamente nós podemos fazer um podcast e ver o resultado da transição anual aí, que a gente vai ter muita coisa para falar. Isso se a gente conseguir tempo para isso, né, Ronaldo? Eu espero que os transportadores possam se adequar rapidamente, porque eu tenho um apreço especial pelo segmento. Nós temos, né, Rafael, a gente está rodando o Brasil e não vai ser diferente esse ano ainda. A gente vai estar aí em todos os lugares, vamos se cruzar em vários eventos, várias feiras. Então se adeque e vá atrás. A Rumo está aí para atender vocês e eu acho que é imprescindível esse momento de educação, de absorver como vai ser as novas regras. Muito, muito bom mesmo, Ronaldo. E me veio agora, né, uma pergunta final aí para você. Fala aí. O que a gente pode esperar aí da GoBrax para esse 2026? Olha, esse 2026 a gente vai lançar alguns produtos novos, né? Então, assim, eu não posso dar spoiler aqui. Depois você me conta no off. Vão ser novos produtos revolucionários que vão ainda maximizar mais ainda o resultado da transportadora, vão trazer mais o protagonismo do motorista, então trabalhar mais dentro do compliance. Então a gente nossa área de produto lá, a engenharia de produto tá a todo vapor. É um ano de Fenatran, né? Apesar de todos o calendário, ainda a gente tem a maior feira aí do nosso segmento, que é a da América Latina, que vai acontecer em novembro. Então, em novembro, a gente vai trazer novidades e novidades bem impactantes aí para o mercado. E fora isso, a gente segue na nossa esteira de melhorar, né, de trazer o motorista para o protagonismo, de trazer eficiência e performance para a transportadora. E seguimos juntos aí nesse ecossistema, melhorando cada vez mais o transporte, né? Esse novo transporte que a gente tem batalhado tanto para que o segmento fique cada vez mais forte e robusto, né, Rafael? Que legal, Ronaldo. Torço muito aí por vocês. Tenho certeza que
com a competência que vocês trouxeram à empresa até aqui, eu tenho certeza que o transporte pode sempre esperar mais e mais e mais de vocês. Com certeza. Só que a régua sempre vai aumentando, né, Ronaldo? Então... E o jogo fica maior, né? Então, mas, cara, a gente está preparado, a gente está aí investindo muito em novos produtos, em tecnologia, em aprimoramento do nosso time. Então, a GoBrax é uma empresa inovadora, uma empresa leve, uma empresa jovem e que está tomando o seu espaço no mercado de uma forma gradual, né, muito respeitando, né, o mercado e trazendo a inovação para dentro do transportador. Inovação não é só tecnologia, né? Eu sempre gosto de falar isso. Às vezes o povo, as pessoas focam muito em inovação na tecnologia. A inovação é a forma diferente de fazer. É o que a gente debateu aqui nessa mesa, né, por 1 hora. Então, isso é inovação, é pensar diferente, é mudar as coisas de lado e tirar o melhor resultado. Não é só tecnologia. A tecnologia é muito importante, mas sem processo e sem as pessoas, nada para em pé. E eu acredito muito que treinando as pessoas, trazendo educação, trazendo essa cultura da inovação, a tecnologia ela fica fácil, ela vem para facilitar, né? Ela é um meio, né? Então a gente acredita muito e vamos seguir investindo, olhando para o transporte rodoviário de cargas com muito carinho, muito apreço e tentando fazer com que as transportadoras performem cada vez melhor. Muito bom. Ronaldo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, foi, né, muito bacana o nosso bate-papo, tenho certeza que vai ajudar muita gente aí, e também quero agradecer agora, oficialmente aí, né, vocês entrando aí conosco, né, aqui no TRC na Reforma, eu tenho certeza que a união de todos nós aqui, apoiadores, vai fazer com que isso chegue Brasil afora aí, prepare o nosso transporte, né, para que seja apenas mais um marco na vida do transportador, mas que todos possam sair mais preparados e melhores. Ronaldo, obrigado. Obrigado, nos vemos, até uma próxima. Até mais.